vamos falar sobre a resistência do concreto à compressão, né? Na verdade, a resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias, que a gente chama carinhosamente de FCK, que é um dos parâmetros mais importantes do nosso projeto estrutural. A gente já viu que vários outros parâmetros de resistência do concreto a gente pode obter a partir do FCK. Além disso, tem parâmetros de durabilidade da estrutura que também estão fortemente relacionados com o valor do FCK. Tá? Então, o FCK a gente obtém a partir do ensaio do corpo de prova, né, do rompimento do corpo de prova. A gente, no ato da concretagem, chega o concreto usinado para a gente fazer concretagem, a gente acabou de fazer o concreto ali na betoneira, a gente retira uma amostra, né, antes de aplicar o concreto na estrutura, a gente retira uma amostra para poder moldar aqui os corpos de prova. Tá? E com esses corpos de prova moldados, depois de 28 dias, a gente faz o rompimento para chegar no valor de resistência esperado, resistência estimado para aquele concreto aos 28 dias. A resistência que a gente obtiver no ensaio de rompimento de corpo de prova, no ensaio a compressão, tem que ser superior ao valor do FCK que a gente estimou no projeto. Tá? E se por acaso o FCK ficar abaixo, né, o FCK estimado, né, no ensaio ficar abaixo do FCK de projeto, aí você tem que refazer os seus cálculos para ver se passa com aquele novo FCK. Tá? No caso aqui, para os 28 dias, normalmente a gente tira 2 corpos de prova. Tá? Por exemplo, vem um caminhão usinado, a gente tira 2 corpos de prova para testar os 28 dias. Vai valer o menor dos dois resultados, ou desculpa, o maior dos dois resultados. Tá? Então, se você rompeu 2 corpos de prova, um deu, primeiro corpo de prova, deu 26 MPa, e o segundo deu 28 MPa, a gente diz que a resistência estimada daquele caminhão, né, do concreto daquele caminhão, foi de 28 MPa, vai valer sempre o mais alto, tá? Vai valer sempre o mais alto aqui. Então, normalmente, quando a gente rompe o primeiro, vamos dizer que o FCK estimado desse projeto era de 25 MPa, tá? Se a gente já rompeu o primeiro e deu 26, a gente não precisa romper o segundo, concorda? Porque se o segundo der mais de 26, a gente já sabe que o FCK estimado desse concreto vai ser no mínimo 26, né? Se der mais de 26, vai pegar o maior. Se der menos de 26, a gente vai pegar 26. Então, de qualquer jeito, vai ficar acima de 25, que foi o valor previsto no projeto. Então, normalmente, a gente acaba rompendo apenas o primeiro corpo de prova, tá? E se o primeiro corpo de prova não atingir a resistência que a gente precisa, aí sim a gente faz a conta-prova. A gente rompe o segundo corpo de prova, tá certo? Aqui, com relação... Na verdade, tem toda uma regra, né, da quantidade de corpos de prova que você tem que moldar, dependendo do volume, enfim, mas a princípio, veio o caminhão de concreto da usina, você tem que tirar pelo menos 2 corpos de prova de cada caminhão de concreto usinado. Tá? Aí, quando é concreto feito em obra, tem outros parâmetros, enfim. De forma resumida aqui, mais simples, a questão do concreto vindo usinado, você faz essa questão aqui dos pelo menos 2 corpos de prova. Tá? E isso é para você obter a resistência aos 28 dias. Né? Pode ser que você precise obter resistência numa data diferente de 28 dias. Por exemplo, eu já trabalhei com parede de concreto. Parede de concreto, não sei se você sabe, mas a gente concreta todo dia. Então, todo dia a gente concreta, no dia seguinte a gente tem que tirar a forma para concretar a nova estrutura. Então, para a gente tirar a forma, a gente tem que fazer um ensaio no concreto com 12 horas para ver se ele atinge uma resistência mínima e a gente poder tirar a forma. Se ele não atingir a resistência mínima, a gente não pode tirar a forma. Não corre o risco, por exemplo, se você tirar a forma da laje e cair no operário, por exemplo. Então, é algo bem perigoso de acontecer. Então, a gente tem que fazer esse ensaio com 12 horas para poder ter certeza que a gente pode tirar a forma com segurança. Tá? E sem também provocar danos à própria estrutura. Outra situação, às vezes a gente tem questão de escoramento. A pessoa quer tirar escoramento com 14 dias, por exemplo. Tem um ciclo de execução muito rápido, você não pode ficar esperando muito tempo para poder tirar o escoramento, você quer começar a trabalhar, começar a fazer alvenaria aqui nesse pavimento. Então, com 14 dias, você tira aqui esse escoramento. A norma diz que para tirar o escoramento na estrutura convencional, a gente precisaria esperar, a gente tem que ter um FCK pelo menos de 15 MPa. Na verdade, aqui, quando a gente mede o valor da resistência do concreto numa data diferente de 28 dias, isso chama FCJ, tá? Ou FCKJ. Então, a gente tem que ter um FCJ maior ou igual a 15 MPa para a gente poder tirar. A gente tem que, na data de retirada do score, a gente tem que ter um FCJ pelo menos de 15 MPa para poder tirar o escoramento. Tá? Talvez o projetista calcule um valor diferente. Porque aqui, no andar de cima, nós temos as cargas de construção. Nós estamos construindo no andar de cima, nós temos
a carga aqui do escoramento do andar de cima, nós vamos ter a carga dos operários aqui trabalhando, nós vamos ter o peso também do concreto fresco que vai ser lançado aqui no andar de cima. Então, a gente precisa ter uma resistência mínima dessa estrutura aqui também para suportar as cargas de construção, tá? Então, o projetista vai especificar esse valor. Olha, na data de retirada de escoramento, você quer retirar por 14 dias, então você tem que ter pelo menos 15 MPa, de acordo com a norma de execução de concreto, mas talvez para suportar as cargas de construção você precise de um FCK ainda, do FCJ, né, superior ainda a 15 MPa. Isso aí o projetista vai ter que especificar no projeto. E pode ser, vamos dizer aqui que aos 14 dias ele está pedindo 20 MPa. Vamos dizer aqui que o projetista, para retirar a escora com 14 dias, ou para retirar a escora a qualquer tempo, né, você precisa ter um FCJ maior ou igual a 20 MPa. Pode ser que você precise pedir, e a estrutura em si, aos 28 dias, basta ter 25. Pode ser que para a concreteira conseguir um concreto que dê 20 MPa aos 14 dias, pode ser que ela precise de um concreto que dê mais de 25 aos 28. Tá? Às vezes acontece de ter uma situação assim, o mais crítico seria atender uma resistência, uma data inferior do que atingir o valor do FCK. Tá? Às vezes acontece essa situação também. E assim, a norma, ela comenta assim, quando a gente está falando de obter valores de excesso do concreto para datas inferiores aos 28 dias, a princípio ela fala que a gente pode... O ideal seria a gente fazer o traço antes do concreto, tá? Da concreteira, ou se você for fazer, você criar o traço, testar o traço, fazer uma série de rompimentos para poder traçar a curva, tá? Fazer a curva certinha do crescimento de resistência do concreto ao longo dos 28 dias. Tá? O ideal seria você pegar vários corpos de prova em várias idades diferentes e fazer pegar os resultados, rompimentos de cada corpo de prova aqui e já traçar mais ou menos uma curva de resistência. Que você saberia, por exemplo, que aos 28 dias, esse concreto atinge 25 MPa. Aos 14 dias, que pela experiência que eu tive, romper os corpos de prova, fazendo os testes, eu sei que esse daqui já atinge, vamos dizer, 20 MPa. Tá? O ideal é fazer isso aqui. É o ideal, mas não é o mais comum. Tá certo? O mais comum é a gente fazer essa curva de crescimento. Quando a gente precisa saber o valor esperado para uma resistência do concreto uma data inferior a 28 dias, a gente utiliza essa formulinha aqui da norma. Tá? Essa fórmula aqui. Tá? Exponencial aqui é elevado a S vezes 1 menos 28 sobre T. Tá? Aqui, esse aqui está elevado a 1 meio, né, que é a raiz quadrada. Então, é essa formulinha aqui. É elevado a esse expoente aqui. S vezes 1 menos 28 sobre T elevado ao meio. Em que T é a data, tá? A data em que você quer calcular o FCJ, né? Se você quer com 7 dias, T vai ser 7. Essa data em dias. Se você quer com 14 dias, T vai ser 14. E assim por diante. O S depende do tipo de cimento que você está usando. Por exemplo, para um cimento CP3 e CP4, o S seria 0,38. Tá? Para um cimento CP1 e CP2, o S seria 0,25. E para um CP5, o S seria 0,20. Tá? Então, a princípio, a estimativa que a gente faria seria utilizando essa forma, utilizando esses valores de S, de acordo com o tipo de cimento. E o T seria a data, né? A data efetiva do concreto no dia que a gente quer testar. Tá? Aqui seria uma estimativa do valor, tá, de acordo aqui com a data, né, que eu tenho as datas mais usuais, 3, 7, 14, 28 dias. Então, por exemplo, aqui se você fez um concreto com FCK, com cimento aqui CP2, por exemplo. Vamos dizer que o FCK fosse de 25 MPa. Então, a resistência aos 28 dias, que é esperada é 25 MPa daquele traço. Você fez o traço com o CP2. Você quer saber qual que é a resistência que eu posso esperar que esse concreto tenha atingido aos 14 dias. Se a CP2 a gente já está na tabela aqui, a gente já obteve 90% da resistência esperada para os 28 dias. Então, o FCJ aqui, o FC 14 para esse concreto vai ser 90% de 25 MPa, que vai dar 22,5 MPa. Tá? Então, o FCJ, o FC 14 desse concreto, em que o FCK é 25 MPa, feito com CP2, seria de 22,5 MPa. Tá? Da mesma forma, a gente pode fazer para outros tipos de concreto e para
para concretos feitos com outros tipos de cimento, está aí para outras resistências, vale para 30 MPa, 35, enfim. A fórmula em si vai ser a mesma aqui, tá certo? Assim que a gente estima o valor da resistência do concreto para uma data diferente de 28 dias, ok?